Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Declaro um dia abençoado sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos para mais uma série Batismo no Espírito Santo e Oração em Línguas. E hoje nós vamos entrar na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos estar meditando na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Diz a palavra do Senhor: e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, esse foi o exato momento em que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam esperando pelo Espírito Santo. Eles tinham recebido instrução no capítulo 1 de Atos, quando Jesus, depois da ascensão, apareceu para os discípulos, apareceu para os discípulos e deu algumas orientações depois da sua ressurreição. E uma das orientações que Jesus deu foi que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E eles estavam em Jerusalém buscando sempre, constantemente, a face do Senhor. E justamente no dia chamado dia de Pentecostes, que era um dia festivo, o Espírito Santo desceu sobre eles, enchendo cada um deles com o seu poder, dando-lhe a capacidade deles falar em línguas, que nós chamamos os mistérios divinos, línguas estranhas. Então, justamente nesse dia, eles receberam a capacitação, o poder do Espírito para eles orar em línguas, que foi no dia chamado dia de Pentecostes. É interessante que Jesus deu a direção para que eles esperassem. Hoje em dia, pastor, eu preciso esperar? Não, o Espírito Santo já desceu o Espírito Santo já está agindo. Hoje nós recebemos por meio da nossa fé o Espírito Santo. Eles tiveram uma experiência, onde ele é descrita aqui no versículo 3, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Cada um tem uma experiência de uma forma, A minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi bem tranquila mesmo, Eu recebi o Espírito Santo bem tranquilamente, não tive uma grande experiência. Mas o que importa não é o tamanho da experiência, O que importa é que você seja batizado com o Espírito Santo e passe a orar em línguas, porque há muitos benefícios na oração em línguas que, à medida que nós vamos avançando nessa série, nós vamos aprendendo e vamos entendendo. Mas eu também quero frisar aqui um ponto interessante no versículo 4, quando diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, eles se encheram, o Espírito Santo veio sobre eles, se encheram e começaram a falar noutras línguas. Então, a evidência número 1 que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo não é só ser cheio, é depois de ter sido cheio, ela falar em línguas. Porque muitas pessoas às vezes são cheias, mas não falam em línguas. Então, qual é a evidência? O que comprova que aquela pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo é quando ela fala em línguas. Agora, note aqui que a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quem começou a falar noutras línguas? As pessoas. Por que eu estou frisando esse ponto, esse versículo? Porque muitas pessoas se prendem de falar em línguas quando elas são cheias, porque elas pensam, existe uma
uma fortaleza na mente dela. O que é fortaleza? É um pensamento errado. Existe um pensamento errado na mente dela, dizendo que ela não pode orar em línguas, que quem vai orar em línguas é o Espírito Santo. Aí elas criam uma imagem que quem ora em línguas é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo apenas concede a nós a oração em línguas, mas quem ora somos nós. Até porque tem pessoas também que têm uma fortaleza na mente, um pensamento errado, que acha que é assim, então se é eu que oro e não é o Espírito Santo, então eu estou orando na carne. Não, o Espírito Santo concede, autoriza e ele impulsiona você pelo seu Espírito, porque ele também habita dentro de nós, nos impulsiona a orar em línguas, mas quem vai liberar o som, quem vai falar, somos nós, inspirados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo. Observe o que o versículo 4 diz, eu vou ler novamente. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eles foram cheios e começaram. Quem começou a falar noutras línguas? O Espírito Santo ou eles? Eles. O Espírito Santo os capacitou, eles começaram. Agora olha, vírgula, olha a continuação. Conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo apenas vai conceder nós a falar em língua. Não é ele que vai tomar a minha língua à força e vai falar blá 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 blá. Não, ele vai impulsionar, inspirar. Ele vai dar a linguagem dentro do meu espírito, mas é eu que libero, é eu que falo aquilo que ele me impulsiona a falar. Vamos ler novamente. Todos ficaram, eu coloquei na RA agora, que é Almeida, Revista Almeida, né? Almeida, Revista Atualizada. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, olha, tá vendo? Eles passaram, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. Então o que é que o Espírito Santo faz? Nos concede. E quem é que fala? Somos nós. Amém, queridos? Então, se você está buscando a plenitude do Espírito Santo, fica sensível, né? Porque de repente até numa pregação, no ensino, tem um caso de uma irmã em Afogados, que ela ouvindo as minhas ministrações, ela foi cheia do Espírito Santo e passou a falar em língua. Tem outro caso em São Paulo, uma irmã ouvindo as minhas ministrações, foi cheia do Espírito Santo e passou a falar em línguas. Porque às vezes a pessoa é cheia, mas prende e não ora em línguas. Outras situações que acontecem, elas pensam, se for da carne, com certeza, irmão, ela vem do seu espírito, mas a carne tem participação, porque você fala com a sua boca é carne, sua língua é carne, mas vem do seu espírito. O seu espírito recebe essa autorização e você vai fluindo como se fosse profecias, e você vai fluindo, deixando o Espírito Santo guiar você, né, nessa linguagem sobrenatural. E qualquer pensamento diabólico que vier na mente, dizendo, essa língua não é de Deus não, diga, está repreendido, Satanás, eu não aceito em nome de Jesus, porque ele fez isso comigo, né, mas eu não caí, graças a Deus que Deus me libertou, e eu até hoje pratico a oração em línguas, porque eu sei o quanto é importante e os benefícios que traz para a minha vida espiritual. E depois eu vou estar falando sobre esses benefícios. Então fica com Deus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Também compartilha e ativa o sininho, porque nós vamos chegar no objetivo, agora é 2.000 inscritos, nós já estamos próximos e esse passo aqui vai ser cumprido em nome de Jesus. Abraço, fica com Deus.